Olá, tudo bem? Começa agora a nossa segunda aula sobre cálculo estequiométrico no projeto Enem 2020. Venha comigo, fica comigo, permaneça comigo nesse estudo que vai ser importantíssimo para você. Cálculo estequiométrico no Enem. É isso aí. Vamos lá, moçada. Questão do Enem de 2014, prova 02. Resposta certa para nossa questãozinha, letrinha D de Dunguinha. Então vamos lá. Questão muito bem montada, relaciona várias partes da química, porém o aluno precisa de conhecimento técnico. O que você quer dizer com isso, professor? Precisa conhecer reação química, senão o exercício não sai. Vamos dar uma lida? Texto longo, precisa ser lido para a compreensão do exercício. Então vamos lá, olha o que ele nos propõe. Ele fala o seguinte: a água potável precisa ser límpida, ou seja, não deve conter partículas em suspensão, tais como terra ou resíduos de plantas, comuns nas águas de rios e lagoas. A remoção das partículas é feita em estações de tratamento, onde o CaOH2, hidróxido de cálcio, em excesso, e sulfato de alumínio, Al2SO4,3, são adicionados em um tanque para formar sulfato de cálcio, ele nos deu o nome, e hidróxido de alumínio. Esse último se forma como flocos gelatinosos insolúveis em água, que são capazes de se agregar a partículas em suspensão. Informações importantes. Em uma estação de tratamento, cada 10 gramas de hidróxido de alumínio é capaz de carregar 2 gramas de partículas. Após decantação e filtração, a água límpida é tratada com cloro e distribuída para as residências. As massas molares das espécies hidrogênio, oxigênio, enxofre, cálcio são dadas aí para o exercício. Agora que vem o detalhe, presta atenção. Considerando que 1.000 litros de água de um rio possuem 45 gramas de partículas em suspensão. Ele pergunta a quantidade mínima de quem? De sulfato de alumínio, que deve ser utilizada na estação de tratamento de água, capaz de tratar 3.000 litros de água de uma só vez, para garantir que todas as partículas em suspensão sejam precipitadas. É mais próxima de quanto? Gente, nós usamos aí no mínimo 3 minutos para a leitura do exercício. Professor, e agora o que eu faço? É muita informação. E o que eu devo fazer, professor? Então vamos lá. Seguinte, tirando alguns dados importantes para você. Está no texto. Então vamos lá, tirando alguns dados importantes para você e eu vou fazer por partes. Para cada 1.000 litros de água, esses 1.000 litros de água contêm 45 gramas de material particulado, de partículas. Mas quanto que eu quero tratar? Eu quero tratar um total de litros aqui. Eu quero tratar 3.000 litros dessa água. Então, o que eu quero saber? Qual é a massa de partículas que eu preciso remover? Então, essa é uma primeira parte. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Primeira partezinha aqui do meu exercício. Olha o que eu vou te dizer. Se eu tivesse 1.000 litros de água, eu conseguiria ter 45 gramas de partículas sólidas. Mas, professor, são 3.000 litros de água que devem ser tratados. Então eu vou ter uma massa M de partículas. Essa massa M de partículas é 3 vezes maior. De 1.000 para 3.000, aumentou 3 vezes. 45 aumentando 3 vezes, seriam 135 gramas de partículas. Esta é a massa de partículas que deverá ser removida. Beleza? Essa é uma informação importante. Vou até mudar de cor.
Vou até mudar de cor. Vou fazer agora em azulzinho para você. O que está no texto? Está no texto o seguinte: para cada 10 gramas de hidróxido de alumínio, eu sou capaz de remover 2 gramas de partículas. Então o que você sabe? Que para cada 10 gramas de AlOH3, eu consigo remover 2 gramas de partículas. Então qual seria a massa total de AlOH3 que eu precisaria para uma massa total de 135 gramas de partícula? Ah, professor, é aqui que você vai relacionar? É aqui que eu vou relacionar. Partezinha 2. Olha o que a gente sabe. Se eu tenho 2 gramas de partículas, eu preciso de 10 gramas de hidróxido de alumínio. Mas quantos gramas de partícula mesmo eu vou ter que precipitar? 135 gramas de partículas. É o que nós encontramos no item 1. Então eu precisaria de uma massa M de hidróxido de alumínio. Se você fizer essa continha, esta massa M de hidróxido de alumínio que eu vou precisar seria quanto? Fazendo essa continha aqui com a nossa calculadora, nós vamos obter um total de 675 gramas de hidróxido de alumínio. Então veja, na primeira parte do exercício, eu descobri o total de partículas que eu teria em 3.000 litros. Na segunda parte do exercício, eu descobri a massa total de hidróxido de alumínio necessária para precipitar os 135 gramas de partícula obtida no item 1. Dunga, agora que é o problema. Que problema? O item 3, que eu vou colocar para você em vermelhinho. O que ele pede no exercício? Ele quer saber a massa de sulfato de alumínio. Pois é, mas e onde é que está esse sulfato de alumínio? Está lá no início, está lá no texto, na parte superior, aonde ele diz o seguinte, escuta só. E sulfato de alumínio, Al2SO4,3, vai reagir com hidróxido de cálcio em excesso, CaOH2 em excesso, e isso aqui vai produzir quem? Isso aqui vai produzir o hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, mais o sulfato de cálcio, que é o CaSO4. Nossa, professor, ele me deu essas informações em cima. Deu, ele fala tudinho. A gente só tem que balancear. Se você propor 1 mol de sulfato de alumínio, o sulfato de alumínio, Al2SO4,3, está relacionado com o hidróxido de alumínio, AlOH3. Só que aqui, professor, está 2 alumínios entrando. Então você vem aqui e põe um 2 aqui na frente. Opa, mas já que eu estou balanceando o alumínio, vamos balancear todo mundo? 2 vezes 3 seriam quanto? 6 hidroxilas. 3 vezes 2, 6 hidroxilas. Mas agora tem 3 cálcios. Então você vai pôr 3 cálcios. 3 sulfatos, 3 sulfatos. Tá balanceadinha. 1 para 3, para 2, para 3. Mas eu quero relacionar... Isso. Você quer relacionar quem? O sulfato de alumínio com o hidróxido de alumínio. Esta é a relaçãozinha pela lei de Proust que nós vamos estabelecer. Tudo bem? Pelos dados alumínio, enxofre, cálcio, oxigênio, hidrogênio, tudo bonitinho. Se você for lá e fizer o mol do sulfato de alumínio, somando 2 alumínios, 3 enxofres, 12 oxigênios, isso aqui dará um total de 342 gramas. 1 mol de sulfato de alumínio, 342 gramas. Isso aqui estaria para 2 mols de hidróxido de alumínio. Se você somar alumínio, oxigênio e hidrogênio, cada alumínio é 27, cada oxigênio é 16, cada hidrogênio é 1, isso aqui daria um total de 2 vezes 78 gramas.
Então, para 1 mol de sulfato de alumínio, 342 gramas, eu estaria para 2 mols de hidróxido de alumínio, 2 vezes 78. Professor, mas eu quero 675 gramas. Muito bem. Então, vamos pegar aqui, ó, para os 675 gramas que nós calculamos aqui no item anterior, quanto que eu precisaria de sulfato de alumínio? O meu M. Se você fizer essa continha, que nos dará a resposta certa, a massa M de Al2SO43, que seria obtida, eu vou fazer aqui para você bonitinho na calculadora, isso aqui vai nos dar um total de 1.480 gramas de Al2SO43, o que nos daria como resposta certa a letrinha D. Questão linda, bonita, envolvendo conceito matemático, conceito químico, reações, bonitinha. Questão top. Um abraço. Muito bem, moçada, vamos resolver a questão do Enem de 2018, prova 2, resposta certa para a nossa questão aqui, letrinha C. Então vamos observar o seguinte: texto, cálculo estequiométrico com rendimento. Você vai ter que dar uma lidinha para tirar as informações procedentes para o exercício. Ele diz assim, ó: pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol do sangue. Segundo os autores, com base nesta descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, cuja fórmula molecular é CaC66H68F2N4O10, cuja massa molar é dada 1.154 gramamol, é realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metila, que tem a fórmula química C7H12O3 e cuja massa molar é 144 gramamol. Isso aí é dados da Unicamp. Considere um rendimento de 20% na síntese da atorvastatina cálcica a partir desse éster, na proporção de 1:1. Simplificadamente, o processo é ilustrado nesta estrutura. O aluno olha para isso aqui e diz: professor do céu, eu vou me matar, eu não consigo entender um negócio desse. Calma, fica tranquilo. Ele diz que o meu éster, que eu vou chamar de A partir de 11 etapas de síntese, com um rendimento de 20%, vai se transformar na minha atorvastatina cálcica, que é essa estrutura gigante, que eu vou chamar de B. E ele quer saber o seguinte: considerando o processo descrito, a massa em gramas de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 gramas do éster é mais próxima de quanto? Ó, Dunga, não é por nada não, mas se você me resolver esse exercício, eu juro pra você que eu acredito nas coisas que você me falar daqui pra frente. Você quer ver? É muito fácil, meu querido, minha querida. Frase inédita do Dungão. O que eu tenho e o que eu quero. A vai se transformar em B com 20% de rendimento. Ah, mas você só pode estar brincando, não pode ser isso? É, isso. Quer ver? Ó, então vem aqui. O A está para o B. Quem é o A? O éster. Quem é o B? A atorvastatina, que é essa estrutura gigante. Quanto que é um mol de A? Ele deu 144 gramas. Quanto que é um mol de B? Essa estrutura enorme aqui vale 1.154 gramas. Mas e agora o que eu faço? Você vem aqui com o Dungão. Quanto que vai reagir? 100 gramas de A, que é o éster. Se eu tiver 100 gramas de éster, quanto que eu produziria de atorvastatina? B. Calma. Se este material
reagisse 100%, 100 gramas produziria B. Mas está reagindo 100%? Ele diz no texto que apenas 20% reage. O rendimento da reação é 20%. Basta você vir aqui, meu amigo, minha amiga, e multiplicar por 0,2. O que é 0,2? É o 20%. O que você fez? Você pegou a massa da sua amostra e multiplicou pelo rendimento. Só isso. Mas eu sempre ouvi que o rendimento é nos produtos. Não tem problema, isso é matemática. É só você pegar o 0,2 e multiplicar aqui do lado dos produtos. Não vai ter problema nenhum. Você vai encontrar aqui a massa de B formada. Se você fizer essa continha, por regrinha de 3, quanto que é 100 vezes 0,2? 20. Faz 20 vezes esse valor dividido por 144. Se nós fizermos essa continha, nós vamos encontrar 160,3 ou 160 gramas aproximadamente, o que vai nos dar como resposta certa a letrinha C. Acabou. Exercício tranquilo. Um abraço. E aí, moçada, vamos agora resolver a questão do Enem 2016. Prova 1, resposta certa, letrinha D. Muito bem. Vamos lá. Questão cabeceira. Olha, vai dar conta, mas a gente vai entender tudo. Então vamos lá, prestando atenção aqui comigo. A minimização do tempo e o custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que se mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, que é o R, isso em porcentagem, definido como sendo: o rendimento é o número de mols de produto dividido pelo número de mols do reagente limitante vezes 100%, ou vezes 100. Em que N corresponde ao número de mols, e o metanol pode ser obtido pela reação química do brometo de metila e do hidróxido de sódio, conforme a reaçãozinha que foi nos dada aqui, ó. Brometo de metila com hidróxido de sódio vira metanol mais brometo de sódio. As massas molares de carbono, sódio, hidrogênio e oxigênio foram dadas, do bromo também. Ele pergunta, o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é o mais próximo de quanto? Nossa, professor do céu, tanta informação, ainda a fórmula, eu vou ter que usar tudo isso? Calma, meu querido. Calma, minha querida. Vem com o Dungão. Primeira coisa que você vai fazer, tire dados. Meus caros, cálculo estequiométrico é análise de texto e equacionamento. Então vamos tirar os dados. O que eu tenho de informação? Ele quer o rendimento da reação. Muito bem. Então o que nós vamos calcular? O rendimento. Mas eu vou ter que jogar na fórmula. Calma, não precisa nada disso. Fica tranquilo. O que ele me diz? Que o rendimento da reação em que 32 gramas de metanol foram produzidos. Então a massa de metanol, que é o CH3OH, é de quanto? 32 gramas. Isso é o que foi produzido. Beleza. O que mais que eu tenho de informações importantes aí no meu exercício? Ele diz que a massa de brometo de metila, a massa de CH3BR que reage é de 142,5 gramas. E que a massa de hidróxido de sódio que reage é de 80 gramas. Tá? E ele quer o rendimento. Aqui nós vamos ter que calcular algumas coisinhas. Por exemplo, o mol do metanol CH3OH, se nós somarmos cada carbono que vale 12, cada hidrogênio que vale 1, cada oxigênio que vale 16, para o metanol, isso aqui daria um total de 32 gramamol. Beleza? Esse é o valor da massa molar do metanol. E para o brometo de metila, o CH3BR, cada carbono é 12, cada hidrogênio é 1, cada bromo é 80. Se você somar tudo isso,
daria 95 gramas, tudo isso aqui é por mol, tá, gente? Isso aqui é por mol. E para o NaOH, isso aqui daria, cada sódio é 23, cada oxigênio é 16, cada hidrogênio é 1. Isso aqui daria um total de 40 gramas por mol. Beleza? Todas essas são informações importantes para o exercício. Porém, este exercício se trata de um cálculo estequiométrico com reagente em excesso e reagente limitante. Então não tem como. Tem que fazer o procedimento da análise para a descoberta de quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso no sistema. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira parte do exercício. Então observemos. O que a gente sabe? Que o CH3BR reage com o NaOH. Isso aqui vai produzir o metanol, CH3OH, mais o sal, brometo de sódio. Professor, mas como é que eu descubro quem está em excesso? Ótima pergunta. Primeira análise a ser feita entre os reagentes. Qual é a dica? Sempre que te derem massa de 2 reagentes, provavelmente um estará em excesso. Então o que a gente faz? 1 mol de de CH3BR, 95 gramas. Eu sei que 95 gramas de brometo de metila reagem com 1 mol de NaOH, com 40 gramas de NaOH. Essa é a proporção em mol, 95 para 40. Dunga, mas ele me deu 142 para 80. Boa, boa. Ele me deu quanto? 142,5 gramas, que está para 80 gramas. O que são esses valores, professor? Isso aqui é o que foi dado no exercício. 142,5 e 80. Quem está em excesso? Ótima a sua pergunta. Eu vou fazer aqui no cantinho para você. Ó, bem nesse cantinho aqui, ó. O que a gente sabe? Que 95 gramas estaria para 40. Se eu tenho 142,5 gramas, eu estaria para X. Quanto seria esse valor X? Se eu fizer essa continha, esse X seria de 60 gramas de NaOH. Traduzindo para você, esta é a real quantidade de hidróxido de sódio que reage. Para consumir todos os meus 142,5 gramas de brometo de metila, eu precisaria de 60 gramas de hidróxido de sódio. Mas, professor, ele me deu 80. Isso mesmo, ele me deu 80. Mas eu só preciso de 60. Isso é o que reage. Isso é o que ele me deu. Então existe um excesso. Existe um excesso de NaOH. Quanto? Ele me deu 80, reage em 60. Existem 20 gramas de NaOH em excesso. Com isso, você descobre que o hidróxido de sódio está em excesso e que o brometo de metila é o reagente o quê? Limitante do meu sistema. E agora, meu caro, e agora, minha cara, você precisa saber disso. Quem que manda na reação química é o reagente limitante. Quando todo o brometo de metila for consumido, 60 gramas de hidróxido de sódio terão reagido e ainda estará sobrando 20 gramas do hidróxido de sódio. Então não é o hidróxido de sódio que determina quando que a reação para, é o brometo de metila. Então vamos lá, a partir do limitante você vai relacionar com o metanol. Frase inédita, o que eu tenho e o que eu quero. Você junta o reagente limitante com a espécie desejada. Então vamos lá, a partir do CH3BR, eu vou relacionar com o CH3OH para descobrir o rendimento da reação. 1 mol de brometo de metila, nós já calculamos aqui, 1 mol de brometo de metila são 95 gramas. Quanto é 1 mol de metanol? 1 mol de metanol são 32 gramas. O que eu sei? Que
e 42,5 gramas de brometo de metila irão reagir. Quanto deve ser este rendimento para que se produzam 32 gramas de de metanol? Oi, professor, o que você fez? Simplesmente eu peguei a minha amostra e multipliquei pelo meu rendimento. Mas o rendimento não é nos produtos, então basta você pegar esse Rzinho que está aqui e jogar para o lado de cá, não tem problema nenhum. Se você fizer esta regrinha de 3, lembrando que na regrinha de 3, você sempre multiplica em cruz. O 32 de cima com o 32 de baixo corta. Então aqui ficaria 1. Você multiplicaria 142,5, né? Perdão, 142,5 R vezes 1 e 1 vezes 95. Fazendo esse produto e esta continha, você vai encontrar um rendimento de 67%. Questão maravilhosa envolvendo rendimento, nos dando como resposta certa a letrinha D. Mas a questão não é tão simples assim como os apregoadores dizem: o Enem só cai coisinha, mamão com mel. Não é bem assim que funciona. Questão de conhecimento científico a respeito de cálculo estequiométrico. É isso aí. Um abraço. Vamos lá, moçada. Enem 2015, prova 2, resposta certa para a nossa questãozinha, letrinha C. Então vamos lá. Resolvamos o exercício. Olha o que ele nos diz. O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério denominado calcosita, que é o Cu2S. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença do oxigênio e forma o cobre, que fica livre, e o enxofre se combina com o oxigênio, produzindo o SO2 conforme a reação química aqui dada para você. Detalhe, ele já te deu a reaçãozinha, e a reaçãozinha já está o quê? Balanceada estequiometricamente. Isso é muito importante e muito bom para a gente. Ele diz, as massas molares dos elementos cobre e enxofre são dadas aí, né, para a gente no exercício. Aí, dado, olha o que ele propõe. Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, ele diz, a massa em gramas do minério necessário para a obtenção do cobre é quanto? Professor do céu, o que eu faço? Primeiramente, você vai tirar dados. Quais são os dados importantes para o meu exercício? Primeiro, envolve rendimento. Professor, cai muito rendimento em prova do Enem, hein? Cai. Rendimento, pureza. 80% é rendimento. O que ele quer? Ele diz, está no texto, eu quero obter uma quantidade em mols de cobre igual a 16 mols. E o que ele quer? Ele quer a massa de minério de calcosita. É essa massa que ele quer. Bem, se ele quer a massa do minério, eu vou precisar da massa molar do Cu2S. Cada cobre, ele nos deu, vale 63,5. E cada enxofre é 32. Se você fizer essa continha, nós vamos obter 159 grama-mol. 159 gramas por mol. É a massa molar do sulfeto de cobre 2. Então vamos lá. E agora, o que fazer? Lei de Proust, meu caro. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Minha cara, o que você fala? O que eu tenho? O que eu quero? Relaciona o que eu tenho com o que eu quero. Acabou o exercício. Precisa resolver conta? Professor, pelo amor de Deus, faz isso para mim. Então vamos lá. O que a gente sabe? Que o Cu2S está para o cobre. É a relação. Então vamos lá. O que eu sei? 1 mol de Cu2S. Aqui são 2 mols. Tá. 1 mol de Cu2S. Quanto que é? 159 gramas. Isso estaria para 2 mols de cobre metálico.
Mas Dunga, o que ele quer? Ele quer saber o seguinte: se eu vou produzir 16 mols de cobre, cujo rendimento da minha reação é de 80%, lembre, 80%, 0,8, qual seria a massa deste minério que eu precisaria? Simplesmente, você quer saber a massa da sua amostra. Afinal de contas, você tem o teu rendimento. Então veja, eu sei que 159 está para 2 mols. 16 mols com 80% de rendimento vai me dar a massa da minha calcosita, que é o meu minério de cobre. Fazendo essa continha, a massa de CO2S que se obteria, aproximadamente 1.590 graminhas. O que me daria como resposta certa a letrinha C. Professor, mas eu aprendi que o rendimento é nos produtos. Não tem problema, isso é matemática, gente. O problema é que às vezes a gente fica bitolado naquela historinha. O rendimento tem que ser aqui no lado dos produtos. Tudo bem, se você pegar esse 0,8 e jogar aqui, ó, no lado dos produtos formados, na boa. Tá? A única relação é que eu coloco o rendimento aqui porque é a minha amostra sofrendo uma transformação, um rendimento de 80% é que vai produzir 16 mols de cobre. É só uma posição onde você coloca. Isso é matemática, tá ok? Resposta certa, letrinha C. É isso aí. Vamos lá, moçada. Questãozinha do Enem 2014, prova 2. Resposta certa, letrinha E. Então vamos lá. Escuta isso. Esse produto sintetizado chamado bisfenol A, é uma polêmica aí no mundo da química a respeito dele, por causa das suas contaminações. Mas vamos ver como é que isso caiu em nível de cálculo estequiométrico. Ele me dá um texto bastante longo, onde ele diz o seguinte: o bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo no Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrogênio, que é um hormônio que, atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. Problemas vinculados à saúde, Enem, química com biologia, aspectos do cotidiano, isso é importante. Aí ele diz, o bisfenol A possui uma massa molar, já está dado aqui, tá, gente? Não precisa nem copiar depois, 228 gramamol. E é preparado pela condensação da propanona, já deu massa molar 58. Opa, já está me poupando um monte de trabalho. Com o fenol, cuja massa molar vale 94. Melhorou mais ainda. Em meio ácido, conforme apresentado na reação química aqui. Então eu tenho o fenol, tá? Que vai reagir com a propanona em meio ácido, produzindo o meu bisfenol mais água. Aí ele diz, considerando que, ao se reagir 580 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol, obteve-se 1,14 quilogramas de bisfenol A. De acordo com a reação descrita, pergunta-se qual o rendimento real deste processo. Nossa, professor, tem um monte de informação. Tem, mas eu vou tirar as principais aqui. Então vamos lá. Dados. Alguns dados para nós resolvermos o exercício. A massa da propanona, eu vou chamar de prop, que vai reagir 580 gramas. Beleza? A massa de fenol, que vai reagir 3.760 gramas. Qual a massa de bisfenol A, que eu vou chamar de bis? 1,14 quilogramas. Pode trabalhar em quilograma? Não, tem que trabalhar em grama. 1.140 gramas. Lembre, que é massa molar. Massa molar é tudo grama por mol. Beleza? O que ele quer no exercício? Ele quer o rendimento.
o rendimento do meu processo. Professor do céu, é muita informação. O que eu faço? Primeiro, você vai ficar calmo e vai analisar aqui comigo. Vamos chamar assim, para facilitar a minha vida, tá? Esse daqui eu vou chamar de F, de fenol. Esse aqui eu vou chamar de P, de propanona. Esse aqui eu vou chamar de bis. E a água vai deixar do jeito que está. Então vamos lá. Qual é a minha reação química? A reação é 2 mols de fenol que vai reagir com a minha propanona, que é a minha acetona, em meio ácido. Isso aqui vai produzir o bis, fenol A, mais a água. Nossa, professor, você que escreveu assim, pode, por que não? Então vamos lá. O que ele me deu? O que eu tenho que fazer? Primeiro, antes de calcular o rendimento, você tem que descobrir quem que é o reagente em excesso e quem que é o reagente limitante. Afinal de contas, é o reagente em excesso e limitante que vai poder me determinar o rendimento. Então vamos lá. Não são 2 mols de fenol? São. E cada mol de fenol, ele deu. Tá no texto. Cadê? Aqui, ó. A massa molar do fenol são 94 gramas. Então seria, primeiramente para a determinação do excesso, 2 vezes 94 graminhas. Tá? Isso aqui está para a propanona. Propanona, ele me deu. São 58 gramas. Isso aqui é a proporção. 2 vezes 94, que seria quanto? 188 gramas estariam para 58. É, professor, mas não foi isso que ele deu, não. Ele deu 580 de propanona e 3.760 de fenol. Isso mesmo. O que eu sei? Foi dado. O que foi dado no exercício? Foi dado 3.760 gramas de fenol reagindo com 580 gramas de propanona. Mas e aí, o que eu faço? Você vai vir aqui no cantinho comigo. Você vai determinar a quantidade de excesso. Olhando aqui, você já sabe quem está em excesso. É o fenol. Mas por quê? De 58 para 580 aumentou 10 vezes. Se aqui aumentasse 10 vezes, seria 1.880 gramas. É mesmo, professor? Ele me deu 3.760, então tem excesso. Mas vamos calcular isso? Então seria 188 gramas de fenol estão para 58 gramas de propanona. Para 580 gramas de propanona, eu precisaria de X. Esse X, 1.880 gramas de fenol. Esta é a quantidade de fenol que reage. Então, quanto que eu vou precisar de fenol? 1.880. Então, 1.880 gramas é o que reage. Ele me deu 3.760. Então, existe o quê? Um excesso de fenol. Se você fizer essa diferençazinha, coisa que não é preciso, mas eu vou fazer para você, isso aqui daria quanto? 1.880 gramas. Traduzindo, eu tenho o dobro do que eu preciso de fenol para a reação. Eu tenho um excesso de fenol. Então o que você acabou de descobrir? Que o fenol está em excesso. E que a propanona é o reagente o quê? Limitante. Só lembrando você, quem que manda na reação é sempre o reagente limitante. Todos os nossos cálculos, pessoal, é baseado no reagente limitante. A partir do limitante, você vai se relacionar com o bisfenol. O que eu tenho? O que eu quero? Mas eu quero o rendimento. Isso mesmo. Então, a partir da propanona, você vai relacionar com o bisfenol. Quanto que é um mol de propanona? 58 gramas. Quanto que é um mol de bisfenol? O bisfenol, ele me deu 228 gramas. O que eu sei? Para 580 gramas, quanto deve ser o rendimento para que sejam produzidos quanto? 1.140 gramas de bisfenol. Se você fizer esta continha, você vai encontrar um rendimento de. Fazendo essa continha, você vai encontrar
50% de rendimento, que é a nossa resposta certa. Ora, mas o que você fez aqui? Você só pegou a massa da tua amostra de propanona, que é o reagente limitante, e multiplicou pelo rendimento. De novo, eu torno a frisar. Esse rendimento podia estar aqui no ladinho dos produtos. É só matemática, gente. Se você quiser pegar esse rendimento e jogar para lá, vai dar na mesma. O rendimento, põe aqui. Eu sempre costumo colocar do lado aqui, porque eu costumo falar. É o reagente que, sofrendo uma interferência externa, não vai se transformar em produto. Logo, rendimento do lado dos reagentes aqui. Rendimento, 50%, resposta certa, letrinha E. Um abraço. Terminou essa, mas já está chegando mais uma aulinha de cálculo estequiométrico. Fica aqui comigo. Lembre, dá uma olhadinha nas aulas anteriores para você ver toda a nossa sequência de pensamentos. Cálculo estequiométrico, projeto Enem 2020. Vamos lá.